ser apenas mesmo para a carne de frango. Para os ovos, apenas o México impôs restrições. Sobre este assunto da gripe aviária, eu converso agora com Guilherme Young, analista de mercado da Data Agro. Seja bem-vindo à nossa programação, Guilherme. Obrigado pela ajuda em entender essa questão. Ótimo dia a você. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham. Obrigado pelo convite a todo o time da CNN. É um prazer dividir um pouquinho da nossa visão aqui da Datagro. Eu acho que, antes de mais nada, é importante frisar que realmente é um desafio, isso é evidente, mas eu vou repetir a mensagem das autoridades brasileiras, até porque a gente dá muita atenção acho que um pouco para o temor, a coisa um pouco inicial, e pouco para o quanto que a gente já está seguindo os protocolos, mostrando quanto já existe uma perspectiva de potencial resolução disso em um prazo menor do que que as suspensões podem vigorar. A gente hoje tem um mercado global de frango em que o frango marginal colocado lá é praticamente todo brasileiro. Então, aí, tomando como comparação o primeiro bimestre, como período de referência, se 5 anos atrás o mundo exportava 250 mil toneladas de frango a menos, né, os quatro principais exportadores entre Brasil, Estados Unidos, Tailândia e União Europeia, ao longo desses últimos 5 anos, o Brasil aumentou em 260 mil toneladas, ou seja, não só o Brasil está carregando a exportação global de frango nas costas nesses últimos anos, como também ele está superando o aumento da exportação total, ou seja, está ganhando market share grosseiramente. Obviamente, a curto prazo preocupa, quase certa a possibilidade de que tenha algum excedente de proteína de frango aqui no mercado interno. Eu acho que especialmente delicado a gente destacar casos como o da China. China, no acumulado desses primeiros 4 meses do ano, importou 190 mil toneladas do Brasil, um volume significante. A gente tem também casos como o próprio México, que preocupa um pouco, vinha sendo um mercado de destaque. Agora cedo o pessoal confirmou também a Coreia do Sul. Mas também, de novo, reforçando o tom um pouco mais equilibrado, e que eu potencialmente, aqui na visão da Datagro, reforço em nome das autoridades brasileiras, é de que nós temos vários países que embargaram parcialmente, se não o município, o estado. E isso já é excelente, porque a gente teve o caso da doença de Newcastle no ano passado, e isso chegou a suspender algumas plantas que, inclusive, se eu não me engano, até estavam com algumas restrições ainda. Mas, assim, o fato de a gente poder restringir os embargos, regionalizar, esses primeiros estágios são todos protocolares, então é complicado a gente tomar muita conclusão a partir disso. Por enquanto, está tudo meio dentro do plano, dos conformes, mas a sinalização, se isso for bem controlado, com todos os acordos sendo sinalizados, e por conta da relevância muito maior do Brasil do que de seus pares para a exportação global de frango, ela é positiva no sentido de que é mais difícil manter o Brasil embargado por completo por muito tempo. Então, nós temos uma perspectiva otimista aqui de que isso possa ser resolvido aí talvez num horizonte até um pouco menor do que alguns dos embargos estão para vigorar, né? Estão falando em 2 meses para alguns casos, mas obviamente a curto prazo tem que se tomar bastante cuidado. É um cenário que preocupa muito, em especial para quem está muito exposto ao mercado exportador. Acho que é um momento difícil. A gente está falando em dólar um pouquinho mais baixo do que naquele começo do ano, o próprio milho subiu um pouquinho de preço. Bom, para a inflação, uma boa notícia. Para quem está olhando a exportação para as ações aí, talvez seja um pouquinho mais complicado. Perfeito. Aí quando a gente olha, por exemplo, para fazer uma comparação com a carne bovina que sofre embargos em diversas ocasiões, a gente teve dois recentes por conta de casos de vaca louca que duraram cerca de 30 dias. Mas países costumam se proteger um pouco mais em relação à carne bovina, na tua opinião, do que agora com esta carne de frangos? Nós teríamos situações diferentes porque o mundo é mais dependente da carne de frango brasileira do que a nossa carne bovina, propriamente dita? Certamente é, certamente é. A gente hoje tem mais de 35% de todo o frango fornecido globalmente vindo aqui do Brasil. Se a gente tomar, eu vou usar esse exemplo do primeiro bimestre, que é justamente o material que a gente estava levando para os investidores estrangeiros recentemente. Mas na carne de frango, a gente chega muito perto no in natura, considerando de novo top players, né? A gente está batendo aí mais ou menos 49% de todo o frango exportado entre major players no frango. Na carne bovina, um terço, um pouquinho menos disso, se a gente considera os major players, né? O top 5, o top 6 ali. Então a diferença é grande. Eu acho que manter o Brasil embargado na carne bovina, primeiro que a gente tem que lembrar que era um problema muito mais por conta da China suspender, e no caso do frango, eu acho que a China não passa dos 15% do total que a gente exporta. E na carne bovina, na época, chegava a 60%, 65%. Hoje também está diminuindo bem, né? Então, olhando de uma perspectiva mais ampla um pouco, a China está perdendo a relevância que tinha para o mercado global de carnes. Hoje, já está até batendo um pequeno superávit no frango. Acho que talvez seja isso que abra esse espaço para eles conseguirem se posicionar de forma talvez um pouco mais protecionista, né? Até porque tem uma certa preocupação sanitária mesmo. A gente tem que
dar um pouco o braço a torcer nesse sentido. Mas eu acho que a diferença entre a carne bovina e o frango aqui são duas. A primeira é que o Brasil na carne de frango é muito mais relevante. Não que não seja na carne bovina, o Brasil é o maior exportador das duas, mas no frango é muito difícil ficar com o Brasil embargado por muito tempo. O frango marginal colocar no mundo nesses últimos 5 anos é praticamente todo brasileiro. O Brasil está ganhando espaço sobre todos os principais mercados globais de frango, maior exportador de alimentos halal do mundo. A gente tem que sempre frisar esses pontos. Foi o último grande exportador a ter problemas com gripe aviária, por enquanto um caso contido. O Brasil está falando em 17 mil aves contaminadas até agora. Os americanos em março tiveram mais de 4 milhões, sabe? Então, a gente está olhando com muita cautela o nosso caso por ser a primeira vez. Obviamente, isso tudo tem muita incerteza, esse começo é muito protocolar, mas a diferença mais fundamental entre o frango e o bovino, que também é importante de destacar, é que o boi, ele demora muito tempo para produzir. O frango, se precisar ajustar em coisa de 2 meses e a gente permanecer um tempo um pouco maior embargado, obviamente o mercado tende a tirar um pouco o pé dos alojamentos, começa a se ajustar um pouco melhor. A própria questão de conseguir redirecionar as compras de estados que não foram embargados, né, que consigam talvez amenizar um pouco esse efeito de embargos regionais, também tem que ser plenamente destacada aqui. A gente está falando de um cenário no qual teve uma doença de Newcastle, chegou a sancionar um monte de embargo, de novo uma complicação comercial grande. Em questão de alguns meses, o Brasil voltou a bater recorde de exportação de frango, sabe? Eu tendo a acreditar que num cenário em que a gente está com muita incerteza e muita cautela de curto prazo, a gente tem que confiar nas autoridades, tem que confiar no trabalho que tem sido feito nesses últimos anos e, obviamente, na importância, na capacidade do setor de conseguir reverter uma situação complicada como essa. Obviamente, a curto prazo, pessoal, é muito difícil a gente ver algo lindo, maravilhoso, tomando forma, sabe? É tudo muito protocolo, a coisa é muito de quarentena, de ter toda a investigação, até ter certeza de que aquilo não virou um caso um pouco maior regionalmente. Vamos tomar bastante cuidado a curto prazo, mas fundamentalmente falando, no caso do frango, um embargo desse tipo ele é mais vantajoso, entre aspas, né? Menos prejudicial para o Brasil, num quadro complicado como esse. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para preocupações a partir de agora, for fazer o comparativo também com os Estados Unidos, que sofreu com a gripe aviária, a gente viu preços de carne e de ovos dispararem por lá nestes últimos meses. Mas os Estados Unidos convivem com granjas comerciais contaminadas desde 2022. No começo deste ano, a gente tinha mais de 50 plantas com identificação do vírus da gripe aviária. Eu queria entender o quão preocupa, por exemplo, estes casos que são estudados ainda no Rio Grande do Sul e em Tocantins, em questão de alastramento, de piora desta crise, ou acredita que as medidas estão sendo tomadas e é novamente essa mensagem de confiar nas autoridades sanitárias brasileiras? Como é que você vê esta questão e, claro, os resultados que devem sair hoje para a gente prestar bastante atenção? Olha, eu vou evitar um pouco a parte muito especulativa a curto prazo, de a gente olhar, obviamente, para essas questões de, a gente está esperando resultado. Então, acho que antes disso, é muito chutômetro, né? Muita adivinhação. A gente tenta, acertar exatamente onde vai parar esse negócio, mas de uma forma bem pragmática, a nossa forma de lidar com os casos, com os surtos de qualquer tipo de doença ligada ao setor de proteína animal aqui no Brasil, historicamente ele é muito bom. A gente isola bem as áreas, a confirmação de atipicidade quando necessária é rápida. Eu acho que a diferença no caso da gripe aviária é que isso dialoga muito com a própria fauna brasileira, né? Então a gente pode ver isso se alastrar rapidamente por outras espécies e até agora a gente vinha conseguindo restringir as contaminações aí a espécies silvestres, então isso não tinha se tornado um problema muito grande para nós aqui. De uma forma ou de outra, tomando como caso, como exemplo e como case, os últimos casos que a gente teve aqui no Brasil, vamos pegar a própria doença de Newcastle, o Brasil lida muito bem, o Brasil isola bem a área, o Brasil consegue evitar que isso chegue a outras operações de perfil similar em uma região perto. Então, vamos usar o copo meio cheio como analogia aqui. O Brasil, tipicamente, nos seus últimos casos, ligados ao setor avícola, de crises sanitárias ou de alguns pequenos surtos localizados, nunca se tornou algo estrutural aqui no Brasil, mostra muito bem que a gente tende ou pelo menos mostra uma resiliência, uma capacidade de controlar bem esse tipo de surto, bastante significativa. Então, de novo, confiar nas autoridades brasileiras a curto prazo é muito complicado, torcer para que os casos aí consigam se manter contidos na região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E se esse for o caso, em algum momento, pode ser até que a gente veja vários desses embargos nacionais voltarem a se tornar regionais, estaduais, às vezes até municipais. De novo, volto a destacar,
esse é um quadro de tamanha confiança no que o nosso setor avícola consegue fornecer, que dando o exemplo aqui do Japão, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, o Japão já está nessa categoria, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, se eu não me engano, estavam para confirmar, mas já devem estar perto disso agora. São todos países que estão restringindo as compras apenas da região de Montenegro, num raio de 10 quilômetros. Ou seja, a gente tem 3 dos 10 maiores compradores de frango do Brasil já mostrando que eles não querem limitar a compra inteira de frango. Isso é não só uma sinalização de que é muito difícil ficar sem o frango do Brasil, como também uma sinalização de confiança no trabalho das autoridades brasileiras. Porque esses importadores sabem que é um quadro difícil, que não está restrito ao Brasil, muito pelo contrário, até agora só o Brasil estava isolado desse problema. E agora que ele existe aqui, esse já é um plano todo tracejado, todo endereçado dessa forma, para que o Brasil se mantenha ativo no fornecimento do mercado global e, obviamente, demonstra a resiliência, a capacidade de conter os casos, né? De novo, tomar muito cuidado com a especulação a curto prazo, mas vamos confiar no trabalho das autoridades brasileiras. A gente, nos últimos anos, aprendeu que essa é a moeda mais forte de troca que a gente tem por aqui. Perfeito. Inclusive, só para a gente especificar essas posições, o primeiro comprador é a China. No ano passado, nós tivemos mais de 560 mil toneladas compradas de carne de frango. Mas se a gente juntar Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Japão, dá muito mais volume do que este volume proporcional da China. E segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, segundo o ministro Carlos Favro, esses países, Emirados Árabes Unidos, Japão, Arábia Saudita e também Filipinas, que está no top 10 importadores aqui de carne de frango do Brasil, esses já firmaram parcerias com o Brasil, contratos para isolamento apenas ali na região, no caso no Rio Grande do Sul, em próximas regiões, talvez que nós tenhamos identificação de gripe aviária, não um embargo geral à nossa carne exportada. Então, dos 10 maiores parceiros, 4 já tomam essas medidas, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, de restringir apenas regionalmente as importações. Então, de certa forma, mercado protegido aqui no Brasil, se a gente juntar o volume de todo mundo, dá cerca de 30% de toda a carne que a gente exportou no ano passado, cerca de 30% estaria protegido com estes embargos apenas regionais e não embargos gerais à carne de frango brasileira. Agora, Guilherme, de forma geral, eu queria entender um pouquinho como é que afeta o Brasil na agenda de expandir mercado. A gente estava nos últimos meses em uma agenda bastante intensa de abrir novas portas, de entrar em novos mercados com exportação de carne, tanto bovina quanto de frangos, carne suína. A identificação de gripe aviária por aqui dificulta um pouco esta tarefa ou por já estar disseminada nos maiores produtores do mundo, seria só mais um empecilho momentâneo e não algo que vá, por exemplo, desgastar estas próximas oportunidades que nós poderíamos aproveitar. Era o cartão de visitas do Brasil, não tínhamos contaminação por gripe aviária, nunca tivemos desde 2006, quando o vírus circula no mundo. Agora tivemos o primeiro caso. Isso muda algo ou ainda continuamos muito competitivos e deve ser apenas um problema momentâneo? Olha, eu fico com a percepção de que é um desafio de curto prazo, mas que, pelo que a gente demonstrou nos últimos anos todos, pode ser superado com relativa rapidez, ou pode surpreender positivamente nesse sentido. Eu acho que o trabalho de abertura de mercados, ele é muito mais longo prazista do que curto prazista, no sentido de a gente ter que lidar com um surto de uma doença terrível, mas que já vem assolando todo o mercado global há pelo menos 3 anos, né? Pelo menos nessa onda de surtos que a gente está tendo agora há pelo menos 3 anos. Obviamente, a curto prazo, isso pode colocar panos quentes em parte das negociações, né? A gente está falando um cenário no qual já é um empecilho todo, então abrir mercados globalmente num cenário que a gente tem uma doença tão estruturalmente desafiadora, é óbvio que vai se tornar um pequeno empecilho a mais a curto prazo para nós aqui dentro. Agora, uma coisa é fato, a gente não se apoia apenas nisso, e eu acho que a gente ter um caso desse a curto prazo pode até se tornar uma oportunidade para a gente mostrar resiliência, né? Porque assim, o desafio existe para todo mundo. Se a gente está vendo os americanos, que são o maior produtor global de frango, tendo todos os problemas que tem até agora, se a gente provar que consegue conter os casos em uma pequena região e consegue reabilitar praticamente todos os mercados relativamente rápido, eu não só acho que tende a ser um problema de curto prazo, como eu acho que pode até se tornar uma oportunidade de case de como o Brasil lida bem com isso, como o Brasil consegue conter bem os casos. Eu acho que,
Obviamente, a notícia, a foto do que a gente está vendo, ela é ruim, mas ela pode acabar se tornando um filme bom no final do dia. Ela pode acabar se tornando toda uma sequência de fatos que prova que o Brasil lida muito bem com uma crise desse tipo. Eu vou até um pouco além, eu acho que tem um ponto importante que a gente deixa de destacar. Eu acho que o aspecto sanitário, ele está se provando cada vez mais relevante, né? Globalmente falando, a gente teve casos de peste suína africana na China, a gente teve alguns casos de vaca louca aqui no Brasil, mas assim, os casos de vaca louca sempre atípicos. Agora a gente está tendo um caso de gripe aviária, num primeiro momento parece contido, vamos torcer para que ele mantenha assim. Mas a gente está falando de febre aftosa voltando a assolar o mercado alemão, que não via isso há 40 anos. A gente está voltando a falar de casos de peste, né? A gente fala bicheira no nosso palavreado aqui no Brasil, que estão ali no gado mexicano que atravessa para os Estados Unidos. Então, o mundo não tem tanta opção assim de conseguir fornecimento desse tipo de produto, sabe? Mais ainda no momento desse tipo. E se a gente considera do ponto de vista de competitividade, nossa, esse é o mais forte de todos, sabe? A gente tem hoje, aqui no Brasil, um preço médio de exportação de carne bovina girando na faixa dos US$ 5 o quilo. O mercado exportador americano, desconsiderando a Índia, porque é carne de búfalo, né, um pouquinho difícil de comparar banana com banana, a gente tem que a carne bovina brasileira custa metade da carne bovina americana exportada. E assim, a nossa é a carne que todo mundo come, é dianteiro, que pode atender mercado halal, pode atender mercado kasher. Agora, o americano, ele tem que restringir a sua operação exportadora, seja de carne bovina ou de frango, para cortes em que ele tipicamente não consome, porque ele tem um mercado interno muito forte. Então, a gente tem a vantagem comparativa de conseguir atender a demanda por esses cortes, talvez mais demandados estruturalmente, enquanto o americano tem mais dificuldade com isso. E assim, em termos de preço do frango, esse é uma comparação mais impressionante ainda, porque a gente tem, deixa eu só converter isso daqui para quilo, porque eles usam o pound, a gente tem hoje, 453,592, o preço médio do frango nos Estados Unidos, atacado, tá? Ele está Aham. gerando na faixa aí dos US$ 4, R$ 5 o quilo. Aqui no Brasil a gente está falando em R$ 8, R$ 9 aí mais ou menos, estava nas máximas históricas mais recentemente. Olha, sendo bem sincero, um preço que é metade ou mais barato do que o próprio preço da proteína média exportada pelo nosso maior concorrente no mercado global, que são os americanos, diz muito mais alto, mais ainda se a gente provar resiliência e velocidade e capacidade de atender todas as restrições e as dificuldades que existem aí num caso complicado, num caso desafiador como esse. Então, de novo, cuidado com o curto prazo, vamos se apoiar no longo prazo, abertura de mercado é coisa para 10 anos. Dá o exemplo da carne bovina para isso, o Brasil, 12 anos atrás, em 2011, ali mais ou menos, desculpa, 13, 14 anos atrás, o Brasil exportava 800 mil toneladas de carne bovina in natura por ano. O Brasil, ano passado, exportou 2,5 milhões. Então, assim, a abertura de mercados depende muito mais do que acontece ao longo da próxima década do que ao longo do próximo mês. Então, muito cuidado, vão ter notícias ruins, é provável que a gente tenha novos desdobramentos, torcer aí para que as coisas se desdobrem para o melhor, que as autoridades brasileiras consigam fazer o seu trabalho que tem sido extremamente bem feito aí nos últimos anos e tem sinalizado que pode ser resolvido até antes mesmo do período de vigência de boa parte dos embargos que a gente está vendo até agora. Guilherme, torçamos para que essa crise seja contida de forma rápida, célere, que a gente garanta essa resiliência do nosso mercado e a eficiência do nosso sistema sanitário. Curtíssimo prazo, sempre muito volátil, vamos olhar para frente. O Brasil vem ganhando muita competitividade nestes setores, como você nos trouxe muito bem. Obrigado pela ajuda em entender toda essa situação. Lhe desejo uma ótima semana e um bom trabalho no dia de hoje. Muito obrigado, agradeço mais